Boa noite. E eu vou falar de novo. Boa noite. Eu sei que é domingo, que a gente já descansou tudo que tinha que descansar, né? Mas esse momento ele é especial para todos nós, até porque nós estamos buscando a nossa cura definitiva. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade, reconhecemos que a tarefa é do Cristo, que a honra é toda nossa. Por isso nós vamos pedir a Jesus que nos inspire na noite de hoje. Cura definitiva. E aí vai ficar uma pergunta no ar, né? Curar o quê? O quê? E nós vamos pegar as nossas dificuldades e vamos transformar as nossas dificuldades em doenças. Doenças, enfermidades e moléstias. A humanidade está doente. Isso é com certeza. Estamos todos doentes. Tá? A nossa vantagem é que nós somos espíritos retornáveis. Não é isso? Então a gente vai para o mundo espiritual, volta para o mundo físico. Vai para o mundo espiritual, volta para o mundo físico. Há espíritos que vão para o plano espiritual e não conseguem permanecer um ano no plano espiritual, em virtude das dificuldades que apresentam. Então não permanecem no mundo espiritual. Tão logo chegam, retornam. Há almas que desencarnam e precisa de um tempo de adaptação para retornar ao mundo físico. Mas quando retornamos enfermos. Eu estou no mundo espiritual, no momento em que eu vou preparar a minha próxima reencarnação, a modelagem que gerou esse corpo aqui chama-se perispírito. E o perispírito, ele aciona, ele mantém, ele fixa a última reencarnação. Como ele fixa a última reencarnação, o modelo biológico que nós utilizamos hoje é exatamente aquilo que está gravado, grifado no perispírito. Então, todo o meu comportamento da encarnação anterior, ele se expressará na reencarnação atual, trazendo as dificuldades e as limitações que nós já conhecemos. A estas dificuldades e a estas lamentações, nós vamos chamar de enfermidade. Estamos doentes. Infelizmente, estamos doentes. E é inegável que estamos enfrentando, no atual momento, uma imensa crise. E o que nós chamamos de crise e por que essa crise está tão grande? Nós não conseguimos acionar a paz no nosso estado interior. Nós estamos tão infectados intimamente que nós perdemos a paz. E isso se ocasiona porque, segundo Emmanuel, a espiritualidade vai nos afirmar que nós estamos alimentando psiquicamente vibrações de teor extremadamente negativos. É por isso que nós estamos doentes. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro Por que Adoecemos. A MENG, Hospital Espírita André Luiz, a equipe do Hospital Espírita André Luiz, 6 doutores confeccionaram esta obra. Hoje ela está no volume 1 e volume 2, porque, para explicar o porquê que nós estamos tão doentes. E é claro que à medida que nós adoecemos mentalmente, nós automaticamente empurramos isso para o campo físico. O corpo físico expressa as sensações da mente. E a mente, por consequência, expressa a do espírito. O espírito doente, corpo doente. Bacana? Então vamos lá. Vamos conhecer, antes de falarmos da cura e da metodologia da cura, vamos falar das enfermidades que geraram esta situação perispiritual e física em todos nós. Eu vou trabalhar a primeira, que nós chamamos aqui de intemperança. Se a gente perguntar de imediato, eu não vou dizer que sou intemperante. Eu não me acho intemperante, mas somos. Todos somos intemperantes. A intemperança tem abatido-nos as vísceras. Aí ele vai tratar, né? O nosso fígado, o nosso rins, o nosso pulmão, o nosso baço. E ele tem sido nossas maiores vítimas. Estes órgãos têm sido nossa maior vítima. Então, você vai pegar, por exemplo, todo mundo tem
depois de um ataque de cólera, todo mundo tem um problema de origem interna, né? Afeta o nosso interior. Então, nós vamos perceber quanto de dificuldade a gente expressa no momento da intemperança. O que é intemperança? Intemperança é todo aquele sentimento que não me deixa raciocinar na hora de tomar as decisões. Alguma coisa me incomoda e eu tenho a sensação que eu preciso reagir. Agora, eu tenho que falar agora. Sabe aquela coisa de, se eu não falar agora, eu não falo mais. Gente, não fale mais. Não fale mais. Economize esse momento, porque nossos órgãos internos estão sofrendo imensamente com as nossas atitudes. Tá? Então, a intemperança é a causa. Se nós pegarmos o livro Nosso Lar, nós vamos ver André Luiz com um câncer, né? Gerado pela intemperança. Então, eu preciso aprender a dinâmica da calma, porque o antídoto contra o antídoto da intemperança é a calma. É a calma. Pensar. Se é o momento de responder, se é o momento de falar, se é o momento de agir, vamos pensar. Recordando que qualquer de nossas atitudes vai gerar uma infecção, vai gerar uma enfermidade para esses órgãos que às vezes eu nem consigo detectar. Tá? Eu não consigo perceber o nível da enfermidade que eu acumulei naquele organismo. Ele vai tratar de outra situação também, que é a insatisfação. Então, nós estamos trabalhando aqui a intemperança, que é uma enfermidade, que a gente não considera como enfermidade, mas é, e que tem gerado problemas internos extremos para todos nós. Ele vai falar que a insatisfação. Nós somos extremamente insatisfeitos. Extremamente, olha, nada está bom. Está calor, está ruim. Está frio, está ruim. Né? É primavera, o planeta está maravilhoso, mas está esquisito. A gente nunca está satisfeito. A prova disso é só a gente ver o desempregado. Nosso irmão trabalhou aqui o tempo todo falando sobre trabalho. É o desempregado. Quando você está desempregado, você já tem aí 1 ano que você está desempregado, 1 ano e meio. Nós começamos a criar dentro de nós aquela sensação que eu estou precisando tanto de trabalhar que qualquer coisa que vier ia me ajudar. Não é isso? Aí eu consigo o emprego que eu estou querendo tanto porque eu estou há 1 ano e meio desempregado. Eu topo o salário, eu topo as condições do emprego. Aceito o emprego. 3 meses depois, eu estou odiando aquela situação. Eu começo a trabalhar contra aquilo que eu desejei tanto, porque eu me tornei uma criatura insatisfeita. Nós estamos insatisfeitos. Insatisfeitos com a esposa, com o marido. Lembra, gente? Eu escolhi a dedo o plano espiritual, quando falou, olha, pega esse companheiro aqui, olha, tem um monte, você pode escolher, escolhe um deles aqui, para servir de companhia para você na terra. Eu escolhi aquele que mais me adaptei a ele. É só reencarnar que eu olho e falo, que desgraça é essa? Que é isso? A gente não acredita que foi a gente que escolheu isso. Mas tinha tantos, por que eu não escolhi um trem melhor? Mas no momento, aquele era o melhor. A insatisfação vem, e ela abate-nos de uma tal forma, que segundo Emmanuel, tá? Tem deteriorado o nosso sistema nervoso central. E por isso mesmo, estamos no caos emocional. Olha que legal. Estamos no caos emocional. A insatisfação gera o caos emocional. Eu nunca gosto de nada, eu nunca estou satisfeito com nada, então eu estou sempre muito emocionalmente abatido. Ele vai trabalhar o distúrbio de comportamento. Isso a gente vê muito nas crianças, né? Os distúrbios de comportamento têm levado nossas crianças a chamadas doenças viróticas. Se alguém tiver dúvida, pode levantar aqui no INSS agora. Não, no posto de saúde agora. As crianças doentes. O tumulto provocado no lar pelos familiares, pelos adultos, estão adoecendo as nossas crianças, que por sua vez, vai reagindo negativamente às vibrações daqueles do lar e vai contaminando o organismo. Quando você leva a criança no médico, ela não tem nada, é uma virose. Como que pode? Você estava com seu filho dentro de casa, vomitando, diarreia, febre, você leva no hospital e não tem mais nada. A gente vive lá em casa, na minha casa tem 6 filhos, 6 crianças.
Normalmente você pega as crianças e leva no hospital. Ela sai de casa grave, chega lá dentro do hospital, tá rindo, brincando e correndo. Aí recebe aquela pulseira verde. Aí você pensa, puxa vida, né? Vou sair daqui que horas? Sabe por quê? Aquilo é só virose. O médico percebe que o psiquismo produzido dentro do lar está adoecendo nossas crianças. Que vai infiltrando dentro desse psiquismo e começa a hostilizar a própria constituição física, né? A organização física, e adoece. Adoece de muitas vezes ter que ser medicada ou até internada. Fica 3, 4 dias internada, volta para casa, melhora uma semana, adoece de novo, porque nós estamos todos doentes. Ele vai falar da ira, né? Não, do azedume. Vamos pegar o azedume primeiro. O azedume da convivência tem nos empurrado aos vícios de todos os matizes. Então você vai chegar dentro de uma casa, você vai encontrar lá o responsável pelo lá caído num canto do quarto, lá alcoolizado, ou drogado, ou um filho querido drogado, jogado no seu quarto. Por que isso? Azedume. Eu perco o amor pela vida. Toda pessoa que perde o amor pela vida está doente. No momento que eu começo a desgostar de viver, eu estou doente. Porque a vida, ela é extraordinariamente bendita. Eu tenho que amar estar encarnado. Se você pegar o livro Missionários da Luz, de André Luiz, e aquele livro todo trata da reencarnação. E ele vai falar sobre a fórmula, né? A organização para que um espírito possa chegar ao planeta. Os sacrifícios espirituais são tão intensos, as modelagens, as aplicações das dificuldades, aplicadas de acordo com os genes que vão inserir na encarnação daquela criatura, são tão complicados que ao encarnar nós deveríamos agradecer a Deus. Para se ter uma ideia, quando uma criança desencarna no ventre da mãe, o trabalho é tão intenso que o mundo espiritual não deixa ele desencarnar e pegar a constituição de homem. Mantém ele na constituição infantil para que ele possa buscar imediatamente uma próxima reencarnação, às vezes até mesmo ali de volta no útero que ele utilizou recentemente, ou então uma experiência no outro útero, modelando apenas a organização familiar, porque é muito complexo fazer o espírito recomeçar uma nova programação. E nesse momento do azedume, eu estrago a última oportunidade bendita do espírito, que é aquela programação que ele elaborou no mundo espiritual. Com a intervenção do Cristo, com a intervenção do meu mentor espiritual, com a minha intervenção, porque normalmente não tem ninguém aqui que está encarnado contra a vontade, né? Os adolescentes gostam de dizer assim, vou aproveitar que eu tenho um adolescente aqui no salão, minha neta, vou fingir que eu não estou vendo ela. Os adolescentes gostam de dizer assim, eu não pedi para nascer. Não, pediu não. Implorou. Então lá a gente fala, me dá essa oportunidade, Senhor, eu preciso. E o plano espiritual fala, dá um tempo, vai daqui uns 20 anos, se organiza primeiro, deixa seus pais amadurecerem um pouco mais. Não, chega lá, eu dou um jeitinho, ajeito eles lá, eu sei, eu vou conseguir mudá-los. Não é assim? A gente não está sempre achando que pode mudar os outros? Pois é. Não pode. E aí reencarnamos, com toda essa dinâmica sacrificial, e quando chegamos aqui, passamos a azedar a reencarnação. Contrariar-se com a expectativa, contrariar-se das provas, contrariar-se com a oportunidade da reencarnação. Reencarnar é uma misericórdia, e eu devo valorizar o máximo o fato de estar encarnado. Ele vai colocar aqui uma outra doença grave também, que afeta-nos, nos levando a doenças gravíssimas, é a ira. Né? Eu estava assistindo uma entrevista na televisão e eles falando que morrem 32 pessoas por dia, todos os dias, por acidente. Só acidente. E aí ele, né, o instrutor lá colocando as causas. Normalmente é o desentendimento no trânsito. Normalmente é o desentendimento no trânsito. O trânsito foi feito para nos auxiliar
a desenvolver a paciência, que é um grau muito alto de saúde na alma. A alma que tem saúde é a alma paciente, né? Parece o contrário, né? Paciente, que tem paciência, né? Mas ela é muito paciente. E paciente vem automaticamente da palavra doença, né? Mas aí ela fomenta com o contrário, né? Então, o que a gente vai entender como recurso? Nós estamos no trânsito. Então, por exemplo, para fazer com que todo o meu sistema nervoso se organize, tem um sinal. Tem um sinal. Então, quando eu estou dirigindo e eu tenho que parar no sinal, aquilo é um ato de prudência, não somente para eu espírito, mas para o meu sistema nervoso. Porque eu sou obrigado a parar, parando ali, aqueles minutos, eu desenvolvo virtudes extraordinárias. Mas quando a gente para no trânsito, olha o estado de nervo que dá na gente. Se pudesse, passava por cima. Eu me recordei que uma vez a gente estava dentro de um veículo e paramos e o rapaz estava buzinando. Eu falei com ele assim, mas o sinal não está fechado? Ele falou, não, mas é para ir alertando quem está na frente. Oh, é muita falta de paciência. Se o sinal está parado, o que adianta você buzinar? Isso é para ver o tanto que nós estamos enfermos, tá? A gravidade da nossa situação. A ausência de perdão tem provocado doenças gravíssimas na alma, que são as chamadas doenças autoimunes, né? Então, nós vamos pegar aí doenças degenerativas, né? Que estão acabando conosco, a diabetes, né? Ele vai citar aqui as escleroses, a hepatite, são frutos exatamente da ausência de perdão. Quem não perdoa se intoxica. Se intoxicando, você se enferma. Então, perdão é uma metodologia para a saúde. Para a saúde. Então, por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque nutrimos e sustentamos sentimentos negativos. E aí a espiritualidade nos pergunta, né? Nesse momento em que a gente está aí desenvolvendo inúmeras doenças e muitas vezes não sabe como sair delas, ele fala, culpa, remorso e arrependimento têm afastado-nos do real motivo da nossa reencarnação. Não se trata de crises dissociadas, tá? Se nós pensarmos bem, ele vai dizer que é ausência de comportamento moral. Estamos vivendo uma única e grande crise que está a nos exigir transformações profundas. Quem não estiver com vontade de fazer transformação íntima, vai continuar doente. Vai continuar enfrentando fila do SUS. Quem tem quem tem convênio, está sofrendo igual quem não tem. Tá? Tem que esperar do mesmo jeito. Nós chegamos naquele momento em que a doença está nos auxiliando à manutenção do equilíbrio. Então, prestem atenção. É o momento de transformação moral. Gente, é o momento de paciência. Nós estamos vivendo a transição para que eu não adoeça de tal forma com estas enfermidades morais e eu consiga manter-me dentro de um planeta de regeneração, eu vou ter que fazer a transformação moral. Se eu não fizer a transformação moral, não vai adiantar. Não vai adiantar. Nem adianta vir rezar, tomar passe, se eu não tomar atitude interior. Eu preciso fazer a transformação moral. Quando a gente fala de transformação moral, nós estamos falando de paciência, de tolerância, de resignação, de equilíbrio, que são sentimentos nobres que efetuam na alma a saúde. Como é que eu quero a cura definitiva? Às vezes a gente vem no centro espírita, toma passe, concentra, recebe as energias, leva água fluidificada, ou toma água fluidificada no centro, quando a gente chega lá na porta, a gente está irritadíssimo. Como é que a gente conseguiu se irritar descendo a escada? Como pôde? Não, mas eu estou dizendo isso por experiência. Outro dia eu estava numa instituição, a instituição você desce assim, né? O salão é em cima, você faz uma curva assim para descer. E aí uma senhora estava atrás de mim, empurrando mesmo, dá licença, meu filho está me esperando, já tem um tempão, a reunião atrasou hoje. Ela conseguiu se irritar depois da reunião. Depois da reunião eu fiquei pensando, agora imagina essa criatura dentro de casa.
Ela estava dentro do centro espírita e já desceu empurrando a gente, que é porque ela tinha necessidade de descer primeiro. Prestem atenção. Se eu não fizer uma transformação moral, começando pela paciência em casa, olha, o laboratório para a cura chama lar. Chama lar. Tá? Sexta, sábado e domingo, marido em casa, o mesmo marido, a mesma roupa, o mesmo pijama. O prato continua debaixo da mesa, debaixo do sofá, está lá, desde sexta-feira. Paciência. A moça ainda vai comer nesse prato, meu bem? Eu posso levar ele para a pia? É assim que é. Ficar de birra zanzando para casa fora, mandando vibração negativa para o marido, não é uma boa coisa, não. Ele vai sair lá na frente, né? Porque ele é porco e paciente. E você é caprichosa e impaciente, você vai adoecer, vai morrer e com certeza nem nesse planeta você não continua. Sabe, aquela esposa irritante, criadora de caso, que a gente conhece bem? Ou paciência, paciência. Meu bem, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Não fala que é para acalmar ela não, porque, né, você sabe como é que é, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer? É assim, o lar é o laboratório para a saúde. Aquele filho que não faz absolutamente nada, fica o dia inteiro gritando, mãe, mãe, aí toda hora você levanta e vai lá. Atender o filhinho. Laboratório de saúde. É a cura definitiva, está aí. Acha mesmo que Jesus ficou 30 anos cuidando da mãe e do pai só para fazer filura? Claro que não, claro que não. Exemplo de como você desenvolve paciência para sair do lado de fora e não se incomodar e nem se adoecer com as crises externas. Eu não preciso adoecer por causa de crise de vizinho, por causa de crise de supermercado, por causa de crise de farmácia. Eu não preciso. Eu posso continuar mantendo a minha saúde, mesmo que eu esteja dentro da farmácia. Mesmo que eu esteja dentro da farmácia. A coisa fica tão séria que a gente pode analisar a gente mesmo. Não vai para fora não, tá? A gente está em casa, morrendo. A cabeça parece que vai explodir, o estômago está um lixo, você fala, tem que ir no médico. Você sai, entra no carro, você está morto dentro do carro, quando você chega na fila do SUS, eles aplicam aquela pulseirinha verde, você fala, mas eu estou morrendo, por que isso? Eu queria uma vermelha, e aí eu começo a brigar com quem recebeu a vermelha, não é assim? Aí a pessoa que recebeu a vermelha, pegou um livrinho lá, uma revistinha, está lendo, ou está no celular escrevendo, eu falo, que desgraça, está doente, diz que está doente, está bem no celular, e eu aqui, morrendo. Quer dizer, eu realmente estou doente, mas a minha doença chama doença da alma. Então, se eu não desenvolver paciência, eu não vou conseguir. Transformação moral. Começar a pensar o seguinte, vou mudar agora. Estou no trânsito, esbarrei em alguém, não desce como se o seu carro fosse gente. Desce como quem tem no carro gente. Tá? Então você desce. Como é que foi, meu amigo? O que deu aí, hein? Que coisa, hein? Demos um encontrão, você viu, menino? Olha. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Fica tranquilo. Aí o camarada vem de lá irritado, nervoso. Calma, fica tranquilo. Eu tenho seguro. Você fala assim, camarada, relaxa, né? Eu tenho seguro, fica tranquilo. Se você se machucou lá no seu carro, alguém... É com calma. O momento de transformação é esse. Você está na lanchonete, pediu alguma coisa, a pessoa não te atendeu do jeito que você quer, respira. Minha amiga, você me atende agora, por favor? Espera aí. Espera. Porque se você não esperar, vai vir envenenado. Envenenado, você morre. Presta atenção, espera. Quando ela estiver calma e que ela levar para você, olha no fundo dos olhos dela, dá um sorriso. Obrigada, minha querida. Você não é trouxa porque você fez isso, você é prudente. É prudente. Eu preciso exercer esse mecanismo. A cura tem que ser elaborada no momento que o Criador falar, agora, Sônia, deixa eu ver como é que você está com sua saúde.
Porque senão não vai adiantar. Eu vou tomar muitos passes, eu vou tomar água fluida, eu vou fazer uma série de tratamentos, meu nome vai para a desobsessão e eu continuo enfermo do mesmo jeito. Desencarno. No mundo espiritual, quando você chega, as dores na casa do Cristo são tão intensas que Jesus precisa que você opere, que você trabalhe. Mas normalmente a gente chega no mundo espiritual e se torna um paciente. Existe um livro chamado Hospital de Almas, não sei se vocês já ouviram falar. E ele fala lá que, normalmente, nós que buscamos o conhecimento espiritual, nós que entendemos reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, nós que sabemos que a morte não existe, infelizmente estamos lotando os hospitais. Porque se você sabe que você é imortal e não atua como imortal, você está doente. Se você sabe que a paciência é uma virtude e você não exerce a paciência, você está doente, meu amigo. Você está doente. E bobo de quem cai na lábia de quem está desequilibrado, porque adoece também. Então a dinâmica é você cuidar da sua saúde mental e da sua saúde física. Aí sim, aí você está bem. E o que a espiritualidade vai colocar para a gente? Ele vai dizer assim: temos hoje como recurso as notas da flexibilidade, da harmonia e do conhecimento. A flexibilidade vai eliminar a rigidez. Ô, gente, está tudo certo. Está tudo certo. Não queira ditar normas para a vida dos outros não, porque você vai adoecer. Deixa a criatura viver como ele quer viver. Pode deixar, pode deixar. Excedendo aqui as crianças, as criaturas têm direito de viver como elas querem viver. Não queira criar e achar que você muda ninguém, não. Seja flexível, tá? Tente permanecer ou entender a sua dificuldade também. A gente coloca o erro no outro como se a gente não cometesse esse erro. Nós estávamos estudando no culto do evangelho da nossa casa, mostrando isso. Às vezes nós tentamos disciplinar alguém de uma forma tão rígida, e aquilo parece que quem está impondo esta lei não erra. E em sã consciência, no livro Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel vai dizer que aquele erro que você corrige no outro, você não pode cometê-lo mais. Aí é grave. Aí é grave, grave e complexo, porque a gente fica consertando todo mundo. E, então tem muita coisa que eu já não posso fazer mais, mas infelizmente eu faço, porque eu estou encarnado, estou num corpo físico, o corpo é frágil, eu estou só com 30% das minhas possibilidades num corpo físico, tem 70% sabotada, só vou conseguir quando eu desencarnar. Então não seria melhor eu deixar o outro, ser flexível, deixar o outro agir como ele precisa, como ele quer, como ele gosta? Para de impor situações para o outro. Vai devagar consigo mesmo, seja complacente com você mesmo, tá? Ele vai falar que a harmonia, compulse a paz, tá? Desenhe a paz para você. Como é que você quer viver? Eu quero viver em paz. Então, quando alguém estiver muito irritado, experimente a oração interna. Tá? Acalma. A pessoa está lá xingando, falando e acontecendo, você fala, Pai Nosso. Para ele ver, não. Tudo é só para você. Mexe com o outro, não. Só você intimamente, Pai, Jesus querido, toma conta dessa criatura. Ajuda essa criatura a se equilibrar, a se harmonizar, para... Permita que essa mesma vibração que eu estou sentindo agora, eu possa envolver esta criatura. Porque normalmente a gente toma outra atitude, né? Olha lá, rezando igual um doido e fazendo essas coisas aí, ó. Não! Confeccione a paz para você. Não entre no contexto do outro. Não entre. Olha, diz um sábio que nós não temos que tomar nada para o lado pessoal. Não tome nada para o lado pessoal. Tem pessoas que às vezes nos agride, mas ele está agredindo a si mesmo. Ele está falando, é para ele. Ele não está falando para você. Você entrou ali de gaiato. Não entra nessa, não. Então deixa lá. Deu uma crise lá, deixa ele falar, tranquilo. Eu me recordei uma vez, eu morava num prédio, e eu abri a porta assim, a faxineira
estava limpando o prédio, e aí eu disse para ela assim, bom dia. Aí ela falou assim, o que você está vendo de bom? Aí eu achei que ela não estava entendendo. Igual eu fiz com vocês agora do Boa Noite, eu falei assim, bom dia. Ela falou, vai para o inferno, Sônia. Eu falei, como assim? Pensei, como assim? Vai para o inferno? Não achei aquilo esquisito. E naquele momento eu ia fechar a porta, mas eu pensei assim, não. Falei com ela, uai, mas o que foi? Ela, não quero conversa, não. Vocês ficam indo bem bom de vocês, e aí chega com essas caras limpas. E ela se abriu, xingou tudo que ela tinha que xingar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Pro inferno você também. Falei com ela, não. Falei no meu pensamento, vai pro inferno você também. Fechei a porta e desci. Quando eu cheguei na padaria, o dono da padaria falou assim, uai, dona Sônia, cadê o seu bom dia? A senhora é uma pessoa, eu adoro quando a senhora vem cá, porque a senhora é uma pessoa muito para cima, muito otimista. Quando a senhora entra aqui, eu sinto que o meu dia vai ser bom. Eu parei, analisei, respirei, falei, deixa eu vou lá no prédio, consertar a bagunça que eu fiz lá, que eu deixei ela lá com o demônio, né? Eu mandei ela ir para o inferno. Eu deixei ela lá com o demônio ela não podia ficar. Porque senão o efeito na padaria seria diferente. Falei com ela, só um minutinho. Fui lá e falei com ela assim, dona fulana, a senhora está bem? A senhora precisa de alguma coisa? Às vezes tem dia que a gente levanta assim meio amagoada. Aí ela abriu a boca a chorar, contou que o filho dela tinha feito, não contou lá. Aí eu abracei ela, falei com ela, não, vem cá, vamos tomar um café, levei ela lá em casa, dei ela um café, doida para ela ir embora para eu poder ir na padaria. Acabei de dar o café, ela tomou o café, eu fui lá na padaria e falei, bom dia. Aí, agora a dona Sônia entrou, pronto. Não era comigo, era com o filho dela, mas ela queria descontar em alguém, ela me achou, né? O plano espiritual falou, desconta na Sônia, Sônia é gente boa, pode descontar nela. Porque Jesus é assim, né? Jesus é assim. E aí ela descontou mesmo, tá? Então não tome nada para o lado pessoal. Muitas vezes o patrão, o empregado, o funcionário, a mãe, o pai, o avô, o marido, não é com você, é com ele. Normalmente, se o marido arruma um amante, ele fica muito nervoso dentro de casa. Tá? Se a mulher está com uma visãozinha descompensada com o marido, ela arruma algum estado nervoso dentro de casa. E fica parecendo um palito de fósforo aceso. Vai devagar. Não é com você, é com o próprio Espírito. Então ele vai propor isso aqui, né? Harmonia que vai gerar paz. Quer saúde? Paz. Saúde gera paz. Tá? E o conhecimento. Não brigue com ninguém. Eu tenho um amigo muito querido, desencarnado, chamado Honório de Abreu. Um dia o senhor Honório falou comigo assim, minha filha, você é uma menina. Eu era jovem mesmo. Eu continuo jovem, né, gente? Mas eu era mais jovem. Ele falou assim, você é uma menina. Eu vou te propor que na alegria com que você gosta de viver, não faça inimigos, só faça amigos. Então o conhecimento de que eu vou desencarnar e que eu vou encontrar com vocês no mundo espiritual faz toda a diferença. Toda a diferença. Vocês vão encontrar comigo lá e vão falar assim, essa moça fez uma palestra lá outro dia falando, lá socada na zona umbral. Coitada, né, gente? Eu não vou dar esse gostinho para vocês não, mas a gente pensa assim, né? A gente pensa assim. Então, como eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar no mundo espiritual, o bom, o legal e o bacana é que a gente tenha conhecimento da imortalidade da alma e que haja como espíritos imortais. Tá? Não transforme amigos em obsessor. Não façam isso. Porque um obsessor que já era nosso inimigo é uma coisa, mas um amigo tornar-se um obsessor é muito grave. O amigo conhece a minha intimidade. Ele sabe, inclusive, as artimanhas. Quando um obsessor quer atingir mesmo uma pessoa, ele vai na escola de vingadores. E na escola de vingadores, ele encontra lá alguém que me conhece interinamente. Então, evitem transformar amigos em obsessores. O conhecimento da imortalidade da alma é um fato. Você tem um vizinho, você está desentendendo com o vizinho, para o vizinho virar um filho é só pular o muro. É só pular o muro. Na próxima encarnação, ele só pulou o muro e foi para dentro da sua casa. E imagine que ele te conhece ali de 20, 30 anos de vizinhança, já sabe como você é. Dentro da sua casa vai fazer miséria. Literalmente falando, tá? Bom, e aí, o caminho da construção, da cura, chama-se hábitos novos. Hábitos novos. Tudo que eu estou fazendo é velho. Está gravado lá, é ancestral.
Tá? Essa coisa de eu chegar e me impor e achar que quando eu chego no lugar o que eu falo é lei, isso é do reino animal. Aquela é uma atitude animal. Mas a submissão, aliada à consciência, ela é nobre. Ela é nobre. Diante do patrão que te chamou a atenção e você compreendeu que ele é o patrão, que você é o funcionário, e que você não está submisso ao patrão, mas ao esquema profissional, e você fala, não senhor, sim senhor, não está certo. Eu entendi. Isso é uma virtude. O filho sabe que a autoridade é a mãe. O filho sabe que a autoridade é a mãe. E a assertiva do filho em obedecer faz toda a diferença na vida dele. Então o conhecimento é fundamental para que eu trabalhe a saúde em meu organismo. Conhecer, estudar. Tudo que eu disse aqui, os livros que eu citei aqui, vai lá, lê lá, vê se é verdade, vai conhecer. Porque quando eu conheço, eu produzo estabilidade genética, não somente em mim, mas naqueles que virão por mim, estarão comigo. Existe a hereditariedade psicológica. Então, quando eu harmonizo paz no meu lar, paz no meu ambiente de trabalho, as pessoas que estão comigo também recebem o impacto da paz, também recebem o impacto do conhecimento, também recebem o impacto da harmonia. Eu tenho que ter urgência em produzir conhecimento na minha alma. Jesus, o médico das almas, propõe igualmente todos esses recursos e propõe a fé. Se tudo isso que nós estamos falando aqui acabar tão logo depois que a reunião terminar, eu não tenho fé para dar maturidade a esse pensamento. Então eu preciso de fé. E fé racional. Por que aceitar uma situação? Por que entender uma situação? Porque o meu corpo físico é frágil. Tá? E ele é inerte. Ele não tem vida. Quem dá vida ao corpo físico é o espírito. Todas as situações que acontecem no corpo físico é produzido pelo Espírito. É produzido pelo Espírito. Então, se eu não acreditar nisto, o conhecimento vai entrar e vai sair. Ele vai entrar, ele entra, né, pela mente e sai pela boca. Ele não se transforma em ação. Por isso que Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, em menstruação perpétua, toca na orla do vestido de Jesus, ela sente o sangue estancar. No momento que o sangue estanca, ela se sente uma nova pessoa. Por quê? Segundo o Evangelho, ela desenvolveu um ato chamado coragem. Para fazer a transformação moral tem que ter coragem. Para mudar hábitos tem que ter coragem. Para sair de si mesmo tem que ter coragem. Então ela teve a coragem de sair daquela situação e ir até Jesus. Ela sabia que se alguém visse ela tocar em Jesus, iriam pensar que ela estava contaminando um profeta. Então ela arriscou. A transformação moral exige risco. Eu vou mudar. Ah, mas se eu mudar, minha mãe e meu pai não vai gostar. Paciência, arrisca. Às vezes até vai. Eu fui criada num lar onde, durante 30 anos, só eu era espírita. Hoje a minha família é espírita. Se eu não tivesse investido, talvez eles não iriam. Então arrisca. Ah, mas se eu colocar esse negócio, eu tenho meus filhos, já estão tudo grandes, se eu colocar esse negócio de espiritismo lá em casa, culto no lar, eles não vão gostar. Arrisca. Fala igual Jesus. Quereis conhecer as alegrias do reino? Assim que Jesus convidou um menino de 14 anos para a cruz, para o madeiro e para o sacrifício. Alegrias do reino. João foi todo feliz. Aceitou as alegrias do reino, que era o sacrifício que Jesus passou. E passando pelos sacrifícios de Jesus, ele foi o único que não foi assassinado. Morreu de velhice. Então, tenta. Senta na mesa, faz uma... Mãe, o que você está fazendo? Fazendo uma leitura do Evangelho aqui. O que é isso, mãe? Aprendi lá no centro que se eu reunir aqui em casa e fazer uma prece... Ai, mãe, credo, você está ficando doida. Fica doida, um mês, um ano. Depois ele senta e fica doido com você também. Né?
Dentro de casa hoje, quantos estão doidos conosco no culto do evangelho no lar, ali, fazendo culto numa boa, alegre, feliz? Tá? Então arrisca. A fé pede esta autonomia. E a fé produz saúde, tá? E sentimentos como compreensão, aceitação e transparência consciencial. Ô, gente, não tem nada que adoece mais uma criatura que a dor consciencial. Faz um trem errado para vocês verem. Ninguém sabe, mas a cabeça da gente parece que vai estourar. O coração fica palpitando. Não dá. Consciência pesada é terrível, porque ela impõe peso na alma. Peso na alma é enfermidade. Quer curar? Definitivamente. Quer parar de adoecer? Eu não estou falando de doença física não, tá, gente? Porque às vezes o espírito reencarna, na proposta reencarnatória está a enfermidade. Você pode estar enfermo, quer dizer, deixa eu trocar, você pode estar doente sem estar enfermo, tá? Às vezes pode acontecer. Então tem pessoas que vêm com uma paralisia, que vêm com uma doença genética, aquilo está fazendo parte da reencarnação. Mas durante a encarnação ele não se enferma. Porque exatamente aquela doença é que está criando os limites dele. Você vai no hospital, e quando você entra no hospital, você fala, e aí, amigo, como é que você está? Graças a Deus, hoje eu estou melhorzinho. Não é assim que a pessoa responde? O camarada está lá morrendo, o intestino dele está em cima da cama, ele está melhorzinho. E pergunta para a gente que está sadio e foi lá visitá-lo, e você, como é que você está? Menino, o mundo da foto é uma desgraça, peguei um trânsito infernal. Ué, mas não é você que está bem? Você não foi visitar um doente? Parece que a gente troca de posição. Perceberam? Então a gente tem que ter muito cuidado. Consciência pesada adoece muito. A nossa consciência tem que estar transparente. As almas desencarnadas têm que passar por nós e não sentir cheiro, cor e peso no nosso pensamento. Tá? Mesmo os encarnados. Tem gente que olha para a gente e fala assim, o que você tem? Você hoje está estranha. Está sentindo o peso da nossa mente. A nossa enfermidade está exalando, que é a enfermidade mental. Então faça com que todo mundo chegue e fale, oi, uma dó ficar perto de fulano é muito agradável. Né? Ah, nossa, que bom que você chegou. Então, exale este sentimento. Isso é saúde e isso transpassa. Eu preciso fazer com que saúde moral, saúde mental e saúde espiritual contamine, passe para o outro, tá? Em forma de alegria e de sentimento nobre. Bom, esses 3 sentimentos que eu citei aqui, né? Compreensão, orientação e transparência consciencial, segundo a espiritualidade, tem sido a terapêutica para a cura, não somente física, mas especialmente espiritual. A alma doente adoece o corpo. E a doutrina espírita faz como roteiro informações que traçam o caminho de qualquer ser humano que encontra na vida motivos para a felicidade. Então, se eu tenho alguma dificuldade para entender a questão da saúde física, né? Na realidade, todos nós, quando entramos numa casa espírita, nós entramos porque estávamos doentes. Ninguém chegou no centro espírita gozando de saúde. Tá? Então a gente veio para a casa espírita pela dor. Salve alguns, né? Se eu perguntar aqui, quem veio para a casa espírita por amor, tem certeza que todo mundo vai levantar a mão. Mas vir pelo amor é estar, por exemplo, vibrando, né? Em casa, feliz da vida e falar, quer saber da coisa? Vou para o Glacos agora. Tá? Vou lá assistir uma palestra. Nem vou tomar passe, que eu não vou dar trabalho para os passistas. Não vou levar água fluida, que eu não vou querer que a espiritualidade trabalhe para mim. Eu que vou trabalhar. Esse sentimento não nasceu na gente, não. Nós fizemos o contrário. Né? Muita coisa nos fez raiva hoje, e a gente falou, quer saber de uma coisa, acho que eu estou tão nervoso que eu vou tomar um passo lá naquele centro. A gente pensou assim. E a maioria de nós estamos aqui hoje por causa disso. Né? Na hora que eu estava saindo de casa, começou a chover muito, muito. Eu olhei e falei assim, ixi, não vai dar para eu ir no centro. Tudo que uma mente infeliz quer ouvir. Eu corri e liguei para a minha coordenadora. Falei, eu vou ligar para ela, porque eu tenho certeza que ela está lá cheia de impulso. E ela respondeu assim,
vem com Jesus, não é vem com Jesus, não, é tipo, vem em paz. Aí eu entendi a mensagem, é para ir. É para ir, vem em paz. E fiquei esperando a chuva passar para eu vir. Mas se ela não passasse, a gente viria também. Porque vem com Jesus, é para vir com Jesus, a gente vem com Jesus. Então a doutrina espírita faz isso. Quando a gente tiver alguma dificuldade, ancore num amigo, peça ajuda àqueles que você ama. Jesus fazia isso. Depois que Jesus realizava uma grande missão que fazia parte do contexto de Deus, os anjos dele vinham e o adoravam. E por último ele fala, a doença é um estado vibratório da mente. A enfermidade é o acidente de percurso em que a alma tem que se deparar para se recompor. A ideia renovada representa remédio definitivo. Cura definitiva, transformação moral, hábitos novos. Tirar o homem velho, fazer ressurgir o homem novo. Estamos precisando fazer isso. Se nós não tomarmos esta iniciativa, vai ficar muito difícil para nós vencer os degraus evolutivos e ir em busca desse estado novo do nosso planeta, que é o estado regenerativo. Na regeneração, possivelmente, haverá doença, haverá dificuldades, mas não haverá obsessão. Então eu não vou infectar pessoas e pessoas não me infectarão. A alegria será a tônica do mundo regenerativo. A coisa mais linda é você desejar sair com uma roupa, ela está com um defeitozinho e ela ser consertada e você poder usá-la. Nós vamos poder usar o nosso mundo tal qual como Jesus o fez, gozando de plena saúde mental, de plena saúde espiritual. Que Jesus, que a espiritualidade superior, devolva todos em paz aos seus lares e que nós tenhamos uma semana cheia de tranquilidade, de alegria por estarmos encarnados. Muita paz.